Bom dia a todos. Estamos aqui hoje na mesa de empreendedorismo e universidade, oportunidades e desafios. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos nossos palestrantes, Paulo Sereda, gerente regional do SEBRAE no Grande ABC Paulista, Wilson Brito Abreu, coordenador do Polo Cosmético de Diadema e região. Também estamos recebendo o João Seridono, gestor de projetos da Quintessa, e a professora Karen Spadari Ferreira, nossa pró-reitora adjunta de pós-graduação e pesquisa da Unifesp. Estamos muito felizes em recebê-los, muito felizes pelo interesse de vocês em estar conosco hoje, nos assistindo, e vamos dar início, então, a uma breve apresentação de cada um dos nossos convidados. Vou iniciar, então, pelo Paulo Sereda, como já disse, gerente regional do SEBRAE do Grande ABC Paulista, atuou por mais de 2 décadas como consultor empresarial no desenvolvimento de projetos de desenvolvimento econômico nos arranjos produtivos locais, chamados APLs, com foco no ganho de competitividade. O Paulo é docente há 20 anos, em cursos de graduação e pós-graduação, em disciplinas relacionadas à economia e empreendedorismo. Ele também é docente na Trevisan Escola de Negócios e no Centro Universitário Central Paulista. Paulo também contribuiu para a implementação de disciplinas de empreendedorismo na Universidade Federal de São Carlos e na Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Agradeço muito a sua disponibilidade, a sua presença aqui com a gente, Paulo, e passo a palavra para você. Muito obrigada. Tem que abrir seu microfone. Agora vai. Muito obrigado, Souza, pela apresentação. Eu sempre digo que é bom você ter amigos que falem bem de você, e aí vocês viram a importância disso agora, quando ela anunciou o currículo, a gente até se sente melhor ouvindo ela falar. Cumprimentar a professora Karen, colega de painel João, o Luiz, que nos está dando suporte aqui, o Wilson também, né, que vai participar desse painel. Uma honra muito grande poder contribuir e participar com vocês. Imagino que na minha apresentação eu devo apresentar já o SEBRAE e o que a gente faz em termos de educação empreendedora. Correto, Susan? Então, legal. O SEBRAE o SEBRAE é um Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Ele está dentro do sistema S, dos serviços sociais, onde você tem os mais famosos SENAI, SENAC, SESC, SESI, uma relevância enorme para a sociedade brasileira, à medida em que ele promove o chegar do conhecimento para aqueles que não teriam condição de pagar por isso um valor de mercado. Então, nós estamos dentro dessa missão. O SEBRAE, especificamente, tem dentro da sua missão fomentar o empreendedorismo, tornar as empresas mais competitivas, empresas de micro e pequeno porte. O MEI, a ME e a EPP. O nosso foco de atuação são empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais bruto ano. E dentro dessa missão do SEBRAE, dentro dos mais de 40 anos de existência, a gente começou a perceber que nós ensinávamos muito ferramental de gestão para várias empresas e nem todas essas empresas acabavam se utilizando disso. E que algumas tinham mais sucesso e outras mais dificuldade, e outras efetivamente acabavam ficando pelo caminho, com elevado índice de mortalidade, que sempre foi, né, e sempre será o principal desafio do SEBRAE, reduzir a mortalidade das micro e pequenas empresas e, por outro lado, em contrapartida, aí, obviamente, melhorar o índice de sobrevivência. E aí, tendo contato com a teoria de empreendedorismo, o SEBRAE, o Empretec entrou pelo Banco do Rio Grande do Sul no Brasil e o SEBRAE acabou abraçando, nós percebemos que as pessoas acabam tendo maior possibilidade de sucesso se elas desempenharem, se elas tiverem um comportamento, dito perfil de comportamento empreendedor, que as leva a executar aquilo que é necessário. Isso para tudo na vida da gente, a gente sabe que precisa ser feito e nem sempre fazemos. E, fundamentalmente, a ação está linkada à alteração do comportamento, a mudar o comportamento para que você realize.
Dentro disso, o Sebrae abraçou, então, o fomento, o desenvolver a cultura empreendedora, desde o ensino fundamental até aí a pessoa saindo da universidade. Dentro da área de educação, temos vários cursos que nós fazemos para capacitar os empresários, mas especificamente como mudança de sociedade, e aqui eu particularmente entendo que o fomento, o ensino do empreendedorismo é, para qualquer prefeito, para qualquer governador, uma importante ferramenta de política pública, porque é capaz de alterar a consciência do aluno que passa por um treinamento onde ele tem ali aberto os comportamentos empreendedores. A pessoa, ela ganha capacidade através do conhecimento e da prática, porque ensinar empreendedorismo é como ensinar natação. Se não tiver prática, você não aprende. Não adianta dar toda a teoria da natação se não nadar, não aprende a nadar. No empreendedorismo também, por isso que é todo através de oficinas que o Sebrae faz isso. Você torna a criança que entra no ensino fundamental protagonista de si, do seu futuro. Repetindo a fala de um dos nossos conselheiros, o professor Silvio Goulart, que é presidente da Fundação Parque de Tecnologia em São Carlos, o empreendedorismo é a maneira mais democrática de você promover a ascensão social. Ninguém pede currículo para quem vai empreender. No entanto, você ter capacitação para empreender é fundamental para que você faça isso com maior assertividade. Na minha carreira no Sebrae, logo que eu entrei há 25 anos atrás, me foi dado o desafio, isso em 1995, o desafio de aproximar das universidades para convencer ali, então, os coordenadores de curso, os professores, a colocar o ensino do empreendedorismo dentro das matérias e dentro do ambiente, da inspiração do ambiente acadêmico. No começo, a gente não era muito bem tratado. Muitos achavam que a gente estava chegando lá meio que um agente do demônio, convidando o pessoal a vender a alma, né? E como que vamos tirar esse pessoal da pesquisa acadêmica, como que vamos tirar eles do rigor, do ensino, da inspiração, que era o grande paradigma que norteava o ensino superior e que eu acho importante. Não estou dizendo que é inútil, isso é importante. O rigor acadêmico é fundamental. Mas havia um preconceito e não enxergavam que se você desse aos alunos a oportunidade de vivenciar essa aproximação com o comportamento da realização, isso ajudaria muito, inclusive, na formação, até de pesquisadores que teriam pesquisas sendo desenvolvidas com maior aplicabilidade direta para o mercado, para o desenvolvimento da sociedade. A extensão universitária, ela ganha em força com isso. E hoje, vocês não têm ideia de como eu me sinto feliz, e nos últimos anos a gente tem vivenciado muito disso, de instituições de ensino importantíssimos, como é a Universidade Federal do Estado de São Paulo, abrir espaço para que a gente possa falar de empreendedorismo e com valor. Eu estava conversando com a Rejane, que é da nossa área de cultura empreendedora. Hoje, todas as universidades, todas as faculdades falam tem uma disciplina, tem um professor, tem um entusiasta, tem mais do que a empresa júnior, um núcleo de fomento ao empreendedorismo dentro dos seus cursos, entendendo que o empreendedorismo é sim uma importante alternativa de carreira. Nós temos disciplinas e formação desde o ensino fundamental, como eu disse, pegando jovens empreendedores nos primeiros passos, de maneira lúdica, vale o dinheiro. Me lembro quando meu filho era pequeno, uma vez eu fui no banco, espetei o cartão, tirei um dinheiro do caixa eletrônico, ele falou: pai, vamos levar uma máquina dessa para casa, que maravilha que é isso, né? E todo mundo no banco deu risada. Pô, mas não é assim, tem que botar dinheiro lá. E aí desde então comecei a ensinar meu filho sobre como é que funciona o você gerar valor, gerar riqueza. E a disciplina Jovens Empreendedores, o curso, né, o JEP, ele faz isso com as crianças. Depois nós temos a formação, que é para ensino médio, e enfim, a disciplina para universitários, aí com 30 horas de capacitação para os professores, 80 horas para os alunos, onde são os módulos de comportamento empreendedor, que é fundamental, olhar o mercado. Muita gente pergunta para quem trabalha no Sebrae: o que eu monto com a certeza que dá dinheiro? Essa é a pergunta que mais nos fazem. O que eu monto com a certeza? Certeza não tem. Empreender é risco.
e o que eu preciso fazer é para diminuir o risco, eu só diminuo observando o mercado, entendendo as oportunidades de mercado. Isso o mundo de startup fala muito, do entender a dor do cliente, né? Criar um mínimo de um produto viável, testar isso no mercado para ver se a minha ideia é boa ou não, e aí eu parto para o planejamento, fazer um bom plano de negócio, buscar informações. O plano de negócio em si ele é muito interessante, muito importante, porque eu me faço boas perguntas quando eu estou preenchendo esse plano de negócio. Ao fazer boas perguntas, eu amplio o meu domínio a respeito do que eu estou fazendo. Do plano, a disciplina também de empreendedorismo nas universidades, ela vai para a prática e ajuda o aluno a colocar isso passo a passo em prática. Como foi dito aí, tem mais de 20 anos de docente, é uma paixão enorme, além de ser gerente, você sai correndo, vai dar aula à noite. Eu adoro a sala de aula, é o lugar que mais me energiza, como diz o professor Clóvis de Bagos, né, onde te enche de energia e onde o tempo para. É quando eu estou na sala de aula conversando com os alunos de graduação ou pós-graduação. Tem vários casos de empresas de sucesso que saíram das experiências da disciplina de empreendedorismo aplicada no dia a dia, e a USP de São Carlos tem um caso interessante, vários casos, um que eu conheço, que é a Xbot, que é uma empresa que saiu de dentro de uma disciplina de empreendedorismo, feita no departamento de computação, e ali havia o desafio de se fazer um plano de negócio, bolar uma ideia viável. E a Xbot saiu de lá, colocando em prática várias das ações, várias das ideias mirabolantes, colocando em prática uma empresa de base tecnológica, gerando riqueza, transformando a nossa sociedade. Eu acho que as universidades, com os seus centros de pesquisa, colocando essa ideia para os alunos com a possibilidade do empreendedorismo, é onde nós vamos conseguir virar o jogo no nosso país e colocar o nosso país em competitividade no mundo com a nova matriz econômica, que é a tecnologia. Agradeço esse espaço, aguardo as perguntas para quem quiser fazer pergunta. Muito obrigada, Paulo. É muito reconfortante e prazeroso ouvir as suas palavras, a sua experiência. Eu vou passar a palavra para um outro colega aqui na mesa, e aí, ao término de todos se apresentarem, a gente resgata essa conversa boa para a gente conversar mais um pouquinho. Obrigada, Paulo. Vou chamar, então, o nosso amigo aqui de Diadema, muito colaborativo sempre com a universidade, o Wilson Brito Abreu, coordenador do Polo Cosmético de Diadema e região. O Wilson é economista da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Diadema. Também coordena o Polo Cosmético de Diadema e região. Ele é especialista em gestão de cidades, mestre em políticas públicas pela UFABC e é um grande parceiro da Unifesp Diadema em ações relacionadas à aproximação do município e da nossa universidade. É um prazer te receber aqui hoje, Wilson. Passo a palavra a você. Fique à vontade, o tempo é seu agora. Luiz? Muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui, professora Susan, mais uma vez, com vocês e com todos os colegas, né? Fico muito feliz de estar aqui. Eu costumo dizer que o Brasil, em certo momento, descobriu que havia petróleo, né, lá no pré-sal, que riqueza do pré-sal e tudo mais. Mas em Diadema existe um pré-sal também, e não é petróleo, é mais duradouro do que petróleo. E esse pré-sal chama-se Unifesp. A Unifesp é uma riqueza em estado latente, e que a gente, através do empreendedorismo, através dessas ações, da extensão universitária, associada à pesquisa, a gente vai transformar isso e colocá-la em prática, né, para enriquecer não só Diadema, mas o ABC e o Brasil e até mesmo o mundo todo. Acho que todos nós sabemos disso, e o nosso desafio, e eu me vejo assim, ajudando nesse papel de, como articulador, abrir os canais de comunicação entre a pesquisa, a inovação e inúmeros desafios que a gente tem aqui na nossa região, né? Eu vou trazer eu tenho uma apresentação para falar um pouco do aspecto territorial, algumas características da nossa região,
ressaltando sempre que entre os grandes desafios que nós temos, que em Diadema, destacadamente, é a questão do problema social, né? Então, em Diadema é uma cidade 100% urbana, em que grande parte da população tem renda muito baixa, mas é uma população muito participativa, muito ativa, uma cidade pacífica, pacificada, com um histórico de anos atrás ligados à violência, que já foi superado, e muito pela ação de políticas públicas mesmo, e que tem um potencial muito grande. Além disso, um outro desafio que eu acho que surge perante todos nós do Grande ABC é a questão da Billings, né? Com toda a sua poluição e tudo mais, a gente vê com ótimos olhos a presença da Unifesp para nos ajudar não, a ser o grande ator, né, dessas grandes mudanças. Bem, muito bem, agora voltando ao tema do empreendedorismo, e também destacar, mas antes, destacar a presença do Paulo Sereda e do SEBRAE, que houve uma parceria inovadora entre o SEBRAE e a Prefeitura de Diadema e a Associação Comercial de Diadema, com a presença de uma unidade do SEBRAE dentro das instalações da Associação Comercial e com funcionários da Prefeitura. Então, é um tripé muito interessante, uma coisa inovadora, que permite, então, a gente justamente fazer esse papel de articulador, de levar essas políticas públicas, disponibilizar para a população, né? Para a população, para os empreendedores da Unifesp, destacando que a associação comercial fica a 4 quadras ou 5 quadras aí da Unifesp e está com as portas abertas para receber os empreendedores. Muito bem, eu vou, então, agora fazer essa apresentação. Bem, então, quando se pensa em empreendedorismo, a gente muitas vezes se vê solitariamente tentando inovar, tentando empreender, tentando alcançar resultados. Então, eu coloquei algumas das instituições, olha, são inúmeras, então vocês veem aqui, que o ABC tem à disposição. Como eu falei há pouco, o SEBRAE está aqui ao lado da Unifesp, a 5 quadras, dentro da Associação Comercial, que está aqui ao lado também, né? O ícone deles. E, além desses empreendedores, nós temos o quê? Outras universidades que formam especialistas ou não, mas potencialmente pessoas que têm muito conhecimento de mercado e tal, como a própria ETEC, aqui em Diadema tem uma ETEC que traz muito bem qualificada, ETEC Juscelino Kubitschek. Bem, além disso, a FATEC, rapidamente, para também não perder, já que são inúmeras as oportunidades, mas o SESI, aqui em Diadema mesmo, o SENAI, aqui em Diadema e também em São Bernardo, o CIESP Diadema, que é muito atuante nas questões industriais. Temos a Fundação Florestan Fernandes, que dá formação técnica para o nível mais, digamos, como cabeleireiros, como nesse nível mais operacional. Temos a Fundação Santo André, que também oferece inúmeros cursos. A FEI, que já muita gente conhece, né? Em engenharia industrial. A USP é próxima da gente, em várias oportunidades está trabalhando em parceria aqui com a Secretaria. O SENAC, São Bernardo do Campo, que chegou aí há pouco tempo, há 5 anos, ou mais ou menos, 5 ou 4 anos, tem inúmeras atividades muito interessantes relacionadas ao apoio ao empreendedorismo, desenvolvimento de logotipo ou desenvolvimento de trabalhos, serviços relacionados ao marketing, muito interessante. A Universidade de São Caetano do Sul, também tradicionalíssima na região do Grande ABC, a Associação Comercial, o próprio SEBRAE, a Universidade Federal do ABC, tanto em Santo André como em São Bernardo, e a própria Unifesp aqui. Então, são inúmeras instituições, aos empreendedores que nos veem, há várias portas abertas aí para ajudar no empreendimento, nos seus empreendimentos. Eu destaquei já aqui também, novamente, a presença, então, do SEBRAE em Diadema, nessa parceria que eu citei,
onde há um atendimento aí, individual a empreendedores e em que há a porta aberta, então, do SEBRAE para os empreendedores da Unifesp, toda a comunidade da Unifesp, e aí assim, bem próxima à Unifesp. Muito bem. Além disso, na própria associação comercial, mais uma atividade inovadora, que nós conseguimos trazer a JUSCESP para Diadema. Então, também facilita nas questões iniciais de abertura e encerramento de empresa e outras informações estão ali na Associação Comercial Diadema, Rua das Turmalinas, 98, no centro, é de fácil acesso, no Google se acha com muita facilidade. Muito bem, então, trouxe aqui um pouco de onde estamos, né? Quem sabe alguns empreendedores do mundo inteiro estão interessados na nossa região, então coloquei aqui o mapa do mundo, o estado de São Paulo, e aqui a nossa região metropolitana de São Paulo. Tá? A região metropolitana, nós temos aí 39 municípios, uma população de 21 milhões de habitantes e um PIB de 350 bilhões de dólares. Isso é um imenso diferencial. Uma pujança, uma economia que funciona, uma quantidade imensa de consumidores, empreendedores, e como mostramos ali, é uma rede de apoio muito forte. Diadema, estrategicamente, está localizado na região bem central da região metropolitana, muito próxima aí à Avenida Paulista, digamos, em lugar desconhecido, muito próximo ao aeroporto. Então, a gente tem uma logística muito privilegiada aqui em Diadema, dentro desse grande emaranhado de cidades, né, que traz uma facilidade, uma quantidade de oportunidades muito grande para empreendedores. A logística específica de Diadema, então, a gente tem aí, nós estamos a 10 quilômetros do maior aeroporto local, né, que é o aeroporto de Congonhas, a 47 quilômetros do maior aeroporto internacional de Guarulhos, 62 quilômetros do maior porto da América Latina, ou talvez até do Hemisfério Sul, a 4 quilômetros do Rodoanel. Nós somos entrecortados pela rodovia dos imigrantes, o que facilita imensamente o deslocamento, e pertinho da rodovia Anchieta. Aqui trazendo um aspecto, jogando no mapa, né, mais geográfico, para mostrar aí as distâncias aonde nós estamos, o aeroporto, o Rodoanel, a Anchieta, imigrantes, o Porto de Santos aqui. Isso facilita muito os negócios e as oportunidades. Muito bem, ainda mantendo aí a questão do aspecto local, a Diadema é uma cidade 100% urbana, ela é conurbada com São Paulo e São Bernardo, numa mancha urbana única. Ela é cortada por alguns corredores que são outras oportunidades de negócio, corredores urbanos, como o corredor ABD, mais conhecido como ali perto da própria Unifesp, eu acho que o nome ainda está com o nome de Avenida CUPC, e cortada também pela Imigrantes. Esse corredor, a gente às vezes tem uma relação um pouco de, já que a gente quer que o corredor esteja livre para a gente andar de carro rapidamente, se deslocar, mas na verdade tem um efeito para o empreendedor muito bom. Então você tem uma loja, você tem uma maneira de se comunicar com a população através desses corredores, é também bastante interessante. E aqui eu destaco algumas lojas que estão ali nos arredores. Tanto marcas fortes como Extra, Burger King, McDonald's, Bradesco, Itaú, como marcas locais, como a Demac, que faz equipamentos para restaurantes, Notre Dame Intermédica e o Fuson. São pequenas marcas associadas a grandes, que mostram que o potencial do corredor é muito grande. Então, para o empreendedor da Unifesp, ele tem que levar em consideração também essa questão. Outra questão muito importante é esta, que muitas vezes é vista como uma característica não muito positiva, porque, segundo maior densidade demográfica, a gente imagina muita gente aglomerada, e hoje em dia até a aglomeração está bem fora de moda, né? Mas o fato de sermos uma cidade pequena, quer dizer, a extensão é curta, e 100% urbana, facilita muito para o empreendedor que tem necessidade de pequenas vendas para muita gente.
Então, você não tem a necessidade, muitas vezes, de fazer entregas distantes, ou então um marketing amplo. Às vezes, um pequeno negócio bem localizado, num local onde transita muita gente, a facilidade, a possibilidade de você obter sucesso é muito maior. Então, Diadema tem essa virtude, né, de ser a segunda maior densidade demográfica do Brasil, com 12,5 habitantes por quilômetro quadrado. Muito bem, voltando aqui, eu trago então no mapa, a Unifesp está aqui, aqui está o corredor, né, a Avenida CUPC, o corredor ABD e as marcas que eu citei, algumas delas, né, para ver a proximidade e a possibilidade de se empreender utilizando essa vantagem de ter um grande corredor urbano ali próximo. Aí eu saio um pouco da dimensão, coloco um pouco menos de zoom, para a gente tentar entender a força desse corredor ABD, que ele sai lá da estação Morumbi, da CPTM, que é ali na Marginal Pinheiros, atravessa a cidade de São Paulo, atravessa Diadema, atravessa São Bernardo e acaba lá na estação Prefeito Saladino, também da CPTM, lá em Santo André. Então, esse corredor ele tem uma força muito grande, uma oportunidade de negócio aí permanente. A região, quanto ao consumo, eu quero destacar uma notícia recente, aqui, do dia 3 de junho, em que a região voltou ao 4º lugar no ranking de consumo do país. No Diário do Grande ABC, que é um grande diário, um grande jornal da região, eu vou ler, tomar a liberdade de ler. Todas as cidades tiveram redução na renda por causa da recessão econômica causada pela pandemia da Covid-19, com exceção de Diadema e Ribeirão Pires. A primeira teve aumento do potencial de consumo de 9,99 bilhões em 2019 para 11,19 bilhões neste ano. Já Ribeirão teve incremento passando de 2,9 bilhões para 3,03 bilhões. Aspas, Diadema teve aumento na quantidade de domicílios da classe A, 47,9, passando de 1.600 para 2.400, o que puxou o crescimento neste ano. Já em Ribeirão Pires, o que aconteceu foi melhoria do poder de compra em todas as classes, com exceção de D e E, explicou o coordenador do IPC-MEP 2020, Marcos Pazini. A gente pode justificar um pouco desse aumento, ou parte desse aumento de domicílio de classe A, por uma migração, ou um efeito de extravasando, as pessoas estão transbordando, desculpe o termo correto, pessoas buscando novos casais, ou pessoas buscando empreendimentos que têm um preço um pouco mais barato, uma moradia, vindo morar em Diadema, justamente por conta da ótima localização de Diadema. Então, a gente já começa a perceber, e também agora pelos ótimos serviços, ou até possibilidades de qualificação com todas essas possibilidades aí colocadas. Então, é uma tendência nova que vai se materializando e torna também bastante atrativo aqui a nossa região. Olhando do ponto de vista, agora, não do consumo, e sim dos empregos que se geram na nossa região, nós temos aqui, na região metropolitana de São Paulo, a RMSP, os 39 municípios, 65% das pessoas empregadas estão no setor de serviços, 18% no comércio, 13% na indústria e 4% na construção civil. A agropecuária não pontuou, obviamente. Muito bem. Materializando aqui, mas não perdendo muito tempo com essa tabela, que ficará disponível, a quantidade de empresas e empregos em cada uma desses agregados. Então, o agregado Diadema, nossa cidade, o agregado Grande ABC e região metropolitana. Então, vocês notam que a nossa cidade ainda tem uma característica diferente do que acontece na região metropolitana e no ABC, onde a maior quantidade de empregos geradas, e é uma tendência nacional, está no setor de serviço, né? 4,5 milhões, a grosso modo, na região metropolitana, com 378 no Grande ABC. Em Diadema, não. Uma indústria, o setor industrial é o que mais emprega.
cidade de Diadema, além dessas riquezas faladas, ou essas oportunidades, ela abriga inúmeras empresas e 1.366 empresas, que são os maiores geradores de emprego, e também essas empresas caracterizadas por uma quantidade grande de pequenas e médias empresas. Muito bem. Caso o empreendedor queira buscar oportunidades com essas empresas, nós temos o cadastro das indústrias de Diadema. Então, esse cadastro, a Prefeitura de Diadema contratou a Universidade de São Caetano do Sul, que já tinha um know-how em fazer isso, e desenvolveu, inclusive, o cadastro das indústrias de São Bernardo. E é muito interessante porque você consegue buscar contato com essas empresas ou saber que tipo de produtos elas possuem ou elas demandam, ou resíduos que elas geram, fazendo pesquisas com essas variáveis. Então, aqui eu estou colocando apenas a... Wilson, 2 minutinhos, por favor. 2 minutinhos. Ok. Obrigada. Vou acelerar agora. Então, aqui você colocando o tipo de matéria-prima que você busca, ou produto, ou resíduo, vai listar, portanto, a todas as empresas relacionadas a isso. Então, é uma boa oportunidade. Aqui são apenas as referências. Eu agradeço e fico à disposição, então. Muito obrigado. Obrigado, Wilson, pela exposição da nossa Diadema, né? Todo o potencial que temos aqui. Voltamos a conversar durante o debate, então temos várias perguntas. Nosso público está participando bastante do chat. Assim que eu apresentar os demais, voltaremos, então, à nossa conversa. Vou, então, convidar o João Seridono para compor agora a nossa mesa oficialmente, apresentando um pouquinho sobre o João. Ele é gestor de projetos da Quintessa. O João é administrador de empresas pela FGV, gestor de projetos, o qual ajuda na empresa Quintessa, né? Não é uma empresa, numa aceleradora, qual ajuda a estruturar e impulsionar o crescimento de negócios que resolvem os principais problemas sociais e ambientais do país. O João, ele é tido por nós aqui na Unifesp Diadema como um ídolo, né? um case de sucesso. Ele já participou da aceleração de mais de 15 startups de impacto, como Nave à Vela, a Taba e Portábilis, além de ter atuado em programas de parceria junto à Braskem, Instituto Arapiaú e o Grupo Marquise. João, fique à vontade, passo a palavra para você. Muito obrigada. João está aqui conosco? João? Será João? que ele caiu? Ele se encontra aqui. Mas meu microfone não está liberando. Espera aí. Joia. Estamos te Pode ouvindo, falar, João. Vocês estão me Pode ouvindo? falar. A gente está lhe ouvindo. Pronto, está ouvindo. Eu apertei o botão e parecido com o que aconteceu no começo, no teste. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Show. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Susan. Eu que agradeço. Pelo convite da Unifesp. Dar bom dia aí. E é um prazer estar junto com esses colegas aqui. Muito, muito legais as atividades que desempenham. E eu vou falar um pouco sobre o Quintessa e também falar um pouco sobre a nossa intersecção com universidade e, enfim, falar um pouco sobre esse tema de empreendedorismo e universidade e como que o Quintessa vê isso. Antes de entrar nessa parte de universidade, eu vou só explicar um pouco sobre a atividade do Quintessa. A gente é uma aceleradora de negócios de impacto, tá? Então, basicamente, eu vou explicar para vocês, eu vou destrinchar a palavra para explicar para vocês o que isso significa. Então, negócios de impacto são empresas que solucionam problemas sociais e ou ambientais através do produto ou do serviço que eles vendem para o mercado. Então, basicamente, são empresas com missões de ONG,
Por isso que esse setor é o setor dos negócios de impacto é chamado de setor 2,5, justamente porque tem um modelo empresarial de buscar o lucro, mas a missão e o objetivo da empresa, no final das contas, é solucionar determinado problema ambiental ou social. Então, só trazendo um pouco de exemplo, e eu vou trazer outros exemplos depois, mais para frente, quando eu falar sobre intersecção com universidade, mas para ilustrar um pouco do conceito de negócio de impacto, por exemplo, a gente acelerou já a For You Too, que é uma empresa que que possibilita o acesso a inglês de qualidade, aulas de inglês de qualidade. Então, eles conseguiram criar no modelo de negócio deles uma forma de levar inglês a R$70 por mês para as pessoas poderem aprender e conseguir melhores trabalhos, passar melhores contatos, enfim. Outro exemplo, por exemplo, é o problema da acessibilidade digital para deficientes auditivos, que depois a gente pode até conversar mais sobre isso, mas a gente tem um negócio que resolve isso, que é a HandTalk. Outra oportunidade que tem é de melhorar a prevenção de doenças. Isso é uma coisa que está ainda mais em evidência hoje em dia, né? E está na hora também cria bots e soluções de tecnologia para poder endereçar esse problema. Então, a gente poderia aqui ficar falando de problemas sociais e ambientais e dizendo como que os negócios podem solucionar isso através do modelo deles. Mas, basicamente, esse é o conceito de negócio de impacto. E o Quintessa é uma aceleradora. Então, a gente pega esses negócios quando eles são pequenos, quando eles são startups, e tenta ajudar eles a crescerem rápido, aceleradora, e de forma sustentável, né? Que eles possam crescer e se sustentar e ser uma empresa perene, né? E basicamente o que a gente acredita como modelo de assessoria e de ajuda para esses negócios é que não tem como fazer isso, né? De ajudar eles a crescerem sem ter um apoio que seja personalizado e que seja mão na massa junto com o empreendedor. Porque essa transferência de conhecimento a gente, pelo menos, vive e entende que precisa ser próxima para que seja efetiva, né? Então, os nossos programas de aceleração, eles são programas em que a gente, de fato, entra no negócio, fica cerca de um ano ajudando eles a solucionar problemas diversos que existem na gestão deles. E aí é diverso mesmo. A gente aborda desde questões de vendas até questões de gestão de pessoas, estratégia, societário, processos, enfim, é uma gama bem ampla de serviços que a gente presta para esses negócios de impacto que são nossos clientes. Então, isso é um pouco do Quintessa. Se vocês quiserem depois ver melhor lá no site, tal, dá para ver. E em relação a como que a gente se intersecciona com a universidade, eu queria só primeiro dar um passo atrás e trazer a minha visão pessoal de aonde que dá para colocar empreendedorismo em universidade e trabalhar esse tópico, né? E aí minha visão pessoal mesmo é de que são basicamente dois aspectos, né? O ensino e a pesquisa. Na parte de ensino, eu entendo que as competências empreendedoras, as competências de um bom empreendedor são muito similares e sinérgicas com as competências do século XXI, né? Então, criatividade, adaptabilidade, comunicação, liderança, empatia, né? Você não consegue criar um produto ou um serviço que funcione sem ter empatia e se colocar no lugar do cliente, né? Então, são as competências que os empreendedores precisam ter. No final das contas, são competências que eu entendo que as nossas universidades e escolas deveriam muito buscar
desenvolver, porque são as competências que são do século 21 e 22 e daqui em diante, né? Ainda mais com computadores e etc., tomando cada vez mais espaço de tarefas mais mecânicas. Essas competências de ser líder, de ter pensamento crítico, etc., são muito importantes, né? Então, para mim, empreendedorismo na parte de ensino é uma ferramenta muito valiosa para as universidades e para as escolas. Acho que tem que, na verdade, permear o ensino. E aí, em relação à Quintessa, isso é uma coisa que, na verdade, a gente não atua diretamente. A gente tem até alguns negócios que fazem coisas parecidas, mas o Quintessa em si, a gente, na verdade, teve só uma experiência que chegou passivamente para a gente nunca foi atrás porque não é muito nosso ramo, mas a gente teve uma experiência de cooperação junto com o ENIAC de Guarulhos para meio que trabalhar junto com eles e desenvolver as competências empreendedoras nos alunos através de imersões dentro dos nossos acelerados. Então, essa é a parte de ensino. E na parte de pesquisa, a minha visão é de que é aí que tem um viés também muito bom das universidades serem protagonistas de empreendedorismo, e o empreendedorismo bem competitivo, porque, na verdade, as universidades têm esse potencial de serem um berço de inovação, né? E inovação tecnológica, no fim das contas, é uma coisa que é um tipo de negócio que consegue ser competitivo e ter um diferencial relevante no mercado por muito tempo, né? Tem alguns negócios que se diferenciam pela forma como eles entregam, pela gestão de pessoas, enfim, tem diversas coisas que levam a um negócio a ter sucesso, mas a inovação tecnológica normalmente é a que leva a diferenciações mais de longo prazo, né? E a gente tem alguns negócios que se utilizam disso, né? Então, trouxeram inovações tecnológicas para solucionar problemas sociais e ambientais, e que tiveram, em algum momento da trajetória deles, a relação com a academia, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Já Fui Mandioca, que inclusive é uma empresa aí de Diadema, que produz copos e bandejas a partir da fécula da mandioca. Então, substitui o plástico e o isopor, né? E produzem esse produto totalmente biodegradável e compostável, e que precisaram de um bom tempo de pesquisa para entender como fazer um copo de mandioca, né? Que fica lá e que dá para usar, né? Tem outros, por exemplo, a Bumera, a gente também trabalhou com eles, que é uma que faz gestão, que faz reciclagem de coisas que a princípio não eram recicláveis. Então, tem cases legais de reciclagem de fralda, de cápsula de café, que eles criaram a tecnologia e até hoje estão colhendo frutos de terem a tecnologia proprietária para fazer esse tipo de reciclagem. Indo para um outro segmento, o segmento da saúde, a gente tem, por exemplo, a Tech Balance, que é uma empresa que faz prevenção de quedas para idosos. Então, eles têm meio que uma balança, sendo bem leigo, que a pessoa sobe, eles colocam alguns medidores e conseguem diagnosticar e dizer aonde estão os maiores riscos para essa pessoa poder trabalhar e garantir que ela não vai cair, né, o idoso. E em outro setor também tem a Neurosaber, que é uma empresa que aí já pega uma parte acadêmica não tão bruta, né, biológicas, exatas, mas é mais de humanas. Então, é uma empresa que faz formação de terapeutas, de escolas e de pais para lidar com crianças com necessidades especiais. E, basicamente, eles vendem cursos e coisas do tipo, e também tem um lastro muito grande acadêmico dos avanços e da ponta da pesquisa em relação a funcionamento do cérebro, neurociência, psiquiatria e etc.
Então, eu trouxe esses exemplos e tudo mais só para ilustrar o quanto que a inovação que nasce na faculdade, na universidade, é uma inovação de muito valor e muito importante para criar negócios que são competitivos no longo prazo e que ainda por cima podem resolver problemas sociais e ambientais dependendo do que essa inovação vier a endereçar, né? Isso é uma coisa que o Quintessa já percebeu e, na verdade, está começando a se aproximar mais hoje de universidades. Inclusive, eu tenho uma lição de casa de apresentar a Unifesp a pessoa que está cuidando disso lá no Quintessa. Mas realmente é uma união que para a gente faz todo sentido, porque a gente tem um braço... O Quintessa traz um pouco da visão de como construir um negócio, né, de como fazer uma empresa funcionar, e isso casa perfeitamente com o conhecimento do pesquisador e da universidade de tem uma solução, tem um protótipo, um produto que resolve alguma coisa. E aí o Quintessa e a universidade realmente são muito sinérgicos, porque vem a parte técnica, a gente entra com a parte de como transformar essa coisa técnica numa empresa e tende a dar bons frutos. Esses exemplos que eu falei são resultados disso, né? Mas também não é que a gente na verdade, não... Essas empresas todas que eu citei, a gente pegou elas já quando já estavam mais para frente, já com a tecnologia validada no mercado e tudo mais. E a nossa ideia é que a gente possa cada vez mais se aproximar da universidade para ajudar no nascedouro e também para fases mais adiantes a espalhar essas tecnologias com potencial de melhoria social e ambiental no país. Então, obrigado de novo pela oportunidade e a gente conversa mais nas perguntas. Muito obrigada, João. Muito esclarecedor, muito inovador, muito inspirador ouvi-lo aqui e garanto que haverá muitas perguntas para você. Muito obrigada. Agora eu vou chamar então a nossa querida Karen, professora Karen Spadari Ferreira, pró-reitora adjunta de pós-graduação em pesquisa aqui da Unifesp. A Karen é graduada em biomedicina, mestre e doutora em análises clínicas e toxicológicas pela USP, tem seu pós-doutoramento em imunologia de fungos e biologia molecular também pela USP e é docente da Unifesp desde 2009, atuando como pró-reitora adjunta de pós-pesquisa na mesma instituição desde 2018. Karen, é um prazer estar aqui hoje com você, dividir essa mesa com você. Passo a palavra, fique à vontade. Todos. Susan, muito obrigada. Susan, além de estar mediando, é uma querida, uma amiga. É um prazer estar aqui nessa mesa. Agradecer o convite de participar de uma mesa tão rica. Eu fiquei muito contente de ouvir o Paulo, o Wilson, o João. O Wilson já conhecia, o João e o Paulo não. João, com certeza, a gente vai fazer muita parceria. Temos muito interesse. Vou apresentar hoje para vocês. Eu vou dividir aqui a tela. Não sei se certinho. Ouvindo vocês falarem, primeiro é uma honra, porque a gente percebe o quanto a universidade ela é importante no empreendedorismo, na formação dos nossos alunos, na nossa relação com a sociedade, seja ela localizada, no caso de Diadema, que a gente vai falar bastante hoje, ou em outras regiões que a gente atua também, todas as nossas unidades espalhadas que eu vou falar para vocês. Então, pensando no tema de hoje, do empreendedorismo com a universidade, conversando com a Susan, a gente resolveu trazer duas ações mais específicas que a gente vem fazendo, em especial com a cidade de Diadema, mas também com a unidade Embrapa, que envolve outro campus, que é de São José dos Campos. Então, só para vocês entenderem, para quem não conhece, a Universidade Federal de São Paulo ela é muito grande,
ela possui diversas unidades acadêmicas que está espalhada. Por exemplo, a gente tem o campus Reitoria, a gente tem as escolas mais antigas, que é a Escola Paulista de Medicina e de Enfermagem, a gente tem o campus de Guarulhos, Osasco, São José dos Campos, Baixada Santista, nosso campus de Diadema, que eu sou docente também de Diadema, e o mais novo, a nossa mais nova unidade, que é o campus da Zona Leste, que ainda está em fase de implementação. E aí, pensando em todas essas unidades acadêmicas que nós temos, eu não tenho tempo para falar para vocês de todas as unidades acadêmicas, mas pensando nas mais diversas áreas que cada uma delas apresenta, áreas de engenharias, a nossa área de política, economia, o Instituto das Cidades, a área da medicina, farmácia, enfermagem, a nossa área ambiental, que é muito forte, que eu vi o João falando, que a gente tem uma área muito forte na ambientais, toda a nossa área de inovação, seja ela tecnológica ou social, todas essas áreas fazendo uma convergência de conhecimento para a educação, envolvendo tanto nossos alunos da graduação como pós-graduação, nossos pesquisadores, servidores, capacitando todo o nosso corpo docente e dos nossos alunos e pesquisadores, pensando sempre em converger o conhecimento e trazer sempre uma inovação para que traga um benefício para a sociedade. Então, assim como vocês já disseram e o João bem afirmou, a universidade era um local de convergência de conhecimento e que acaba trazendo diferentes ideias. A gente tem um lugar que as pessoas elas inspiram os nossos alunos, nossos pesquisadores e nossos docentes, eles inspiram os nossos alunos, eles são visionários, nós temos muitas criatividades junto com o nosso corpo dos nossos alunos também, da graduação e pós-graduação. Isso leva ao desenvolvimento, com certeza, de novos produtos, das mais diversas áreas, leva à formação em si dos nossos alunos, que é uma das principais diretrizes, né, da universidade pública, e a gente tem ainda, com nossa inovação, com todas essas ideias, as nossas parcerias, que muitas vezes nós temos todo o conhecimento, todas as ideias, mas nós precisamos dos parceiros, para que essas ideias saiam do papel e que elas, de alguma forma, seja essa inovação tecnológica ou social, elas beneficiem a sociedade. Tá? Então, a universidade tem aí um mundo para ser explorado e para fazer parceria, seja com o setor privado, setor público, mas que isso gere alguma inovação no futuro. E pensando em todo esse aspecto da convergência de conhecimento das necessidades sociais da sociedade em si, e pela localização, uma das nossas unidades está, que é o campus de Diadema, a gente conveio também com as necessidades da cidade. Como o Wilson falou, a cidade de Diadema é uma cidade com uma população muito grande, uma densidade, segunda maior densidade populacional, e ela tem um setor econômico muito forte na área de indústria, na área de serviços, comércio. Então, não tinha como a universidade estar situada na cidade de Diadema e não conversar com a prefeitura, não conversar com a cidade. Então, há alguns anos atrás, iniciou-se uma conversa, então, dos pesquisadores, dos docentes, dos pesquisadores, de toda a parte da gestão, uma conversa com o grupo de Diadema, pensando em que teria interesse em comum que a gente poderia gerar uma inovação, como que a gente poderia trabalhar conjuntamente. A partir daí surgiram várias ideias e a gente percebeu que poderia atuar em várias ideias, como por exemplo, várias áreas, como por exemplo, a área de educação, tecnologia, área social. A gente tem a área de bioativos, a gente formou uma rede de bioativos no campus de Diadema, que é muito promissora, que a gente pode fazer inovação de novos produtos na área de cosméticos, na área de alimentos, na área de medicamentos, novos insumos químicos e farmacêuticos. Nós temos também a área de engenharia de materiais, que eu também vou falar um pouquinho mais para vocês, quando a gente for falar da Embrapa, mas que também atua na inovação de processos, materiais, ligas metálicas, e também que tem uma forte ligação com o cosmético de Diadema, com o polo de cosmético de Diadema, que é coordenado aqui pelo professor Wilson de Diadema. E a gente tem também como um foco do campus de Diadema e da estrutura do polo tecnológico, a remediação e sustentabilidade, ou seja, projetos na área ambiental. Então, a gente pensa também na área social, ambiental, com biotratamentos, com sistema de reatores, entre outros, e todos esses aspectos que têm em comum tanto o interesse dos pesquisadores da nossa universidade, quanto da cidade de Diadema,
fez com que formasse essa parceria e a gente começasse um projeto que se chama Polo Tecnológico de Inovação de Diadema. Tá? E esse polo tecnológico, ele tem como uma meta principal a estratégia para o desenvolvimento econômico da região do Grande ABC, proporcionando um local destinado à inovação tecnológica e social. Tá? Dentre essas metas, a gente quer atingir empresas não só regionais, mas nacionais, internacionais. A gente quer atingir aquilo que for necessário para que nossos objetivos sejam colocados em prática. Também nós queremos desenvolvimento de centros de pesquisas e engenharias, tanto engenharia de materiais quanto engenharia de alimentos, centros de pesquisas na área de química, farmacêutica, biotecnológicas, e também empresas no setor ambiental, agroindustrial e petrolífero. E aqui a Quintessa entra já, João, a gente também já pode conversar que desse polo tecnológico de Diadema, a Quintessa pode participar de todo esse processo. Dentro da área de petrolífero, a gente já tem parcerias com o SEMP e com a Petrobras, então a gente já vem fazendo diversas parcerias, não só com a cidade de Diadema, mas com algumas empresas já interessadas em participar dessa nova estrutura. E pensando sempre, então, no bem maior, no benefício que isso traria para a sociedade, desse benefício que traria de produtos, de novos desenvolvimentos. Bom, e pensando ainda nessa convergência de conhecimento, aos docentes também do campus de Diadema, pesquisadores, alunos de pós-graduação, eles trabalham já há algum tempo, alguns pesquisadores já fazem parceria com os docentes da nossa unidade de São José dos Campos, tá? Principalmente o grupo da área de engenharias, da área de materiais, e esses grupos, a partir dessas interações já realizadas, a partir dos programas de pós-graduação, a partir das suas áreas de interesse, eles começaram a produzir, a inovar, fazer novos produtos, trabalhar já em parceria com algumas empresas, tá? Desenvolvimento de produtos para inovação, para novas tecnologias. Então, a partir daí, decidiu-se desse grupo de São José dos Campos, junto com os pesquisadores de Diadema e a instituição, fazer o cadastramento, solicitar o credenciamento da nossa instituição na Embrap. A Embrap, para quem não conhece, é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Ela é uma organização social que ela apoia instituições de pesquisa tecnológicas, fomentando a inovação. A Embrap ela é uma empresa que ela está ligada ao MEC e ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que ela aporta recursos públicos na universidade pública, e ela tem como principal missão promover a inovação entre as empresas do setor empresarial com a universidade pública ou com outros setores, com centros de pesquisas, e também outro aspecto extremamente importante, que para a universidade sempre foi um desafio, mas que nós estamos ultrapassando cada dia mais, é a agilidade na gestão da contratação dos projetos e no desenvolvimento desses projetos com o setor empresarial. Isso para a gente é extremamente importante, porque a Embrap ela trabalha com pequenas, médias e grandes empresas. Atualmente a Embrap ela já tem praticamente 850 projetos apoiados, com quase 600 empresas parceiras, como vocês podem ver aqui, são diversas as empresas já contratadas em parcerias, e a Embrap ela já apoiou com cerca de 1,4 bilhões de reais em projetos. E a Embrap também ela faz muitas parcerias com o Sebrae, então recentemente saíram vários ainda editais referentes ao Sebrae com a Embrap, o que é muito importante também para nós da universidade. Bom, só para vocês entenderem, como a gente está falando mais da parte do setor empresarial, a Embrap ela apoia alguns tipos de projetos diferentes, com recursos financeiros não reembolsáveis, e geralmente quando você tem uma empresa envolvida e a universidade, no caso a nossa unidade Embrap, eles entram com 1/3 dos recursos e os outros 2/3 são divididos entre a empresa e a universidade. Lembrando que a universidade sempre entra com uma contrapartida econômica. Nós temos outras modalidades de projetos que são apoiados também pela Embrap, que são aqueles que envolvem 2 empresas, sendo que uma delas é de pequeno porte, uma startup com uma receita operacional bruta pequena, menor do que 90 mil, e aí você tem 50% pago pela Embrap e os outros 50% divididos, então, entre a universidade e as empresas participantes. E nós temos, por último, outro tipo de projeto, que são quando envolvem 2 empresas, só que as 2 são de pequeno porte ou startups, você tem também os 50% dos financiamentos.
Então, vejo que com esses 3 tipos de projetos, de tipos de financiamento, nós temos as condições de trabalhar com as empresas de pequeno, médio e grande porte, tá? E aqui para apresentar para vocês, então, com muito orgulho que nós temos na instituição de todos os pesquisadores que participaram, a nossa unidade Embrapa, ela foi aprovada, é um processo extremamente rigoroso, nós assinamos o termo de cooperação semana passada, tá? Apesar de envolver docentes do campus de Diadema e de São José dos Campos, a unidade Embrapa ela está localizada nossa em São José dos Campos, no Centro de Inovação em Materiais. Atualmente ela conta com 50 docentes e pesquisadores, tá? E ela atua na área principalmente de materiais avançados, materiais poliméricos e compostos e nanomateriais, que era o edital aberto da Embrapa na época. No entanto, nós temos um segmento de atuação muito amplo. Então, como vocês podem ver, nós temos a área de energia, área ambiental, medicamentos, automotivo, área de transportes, tintas e adesivos e habitação. Então, vejo que a gente tem uma gama de possibilidades ainda de parcerias, de crescimento com a nossa unidade Embrapa. Aqui só para vocês terem um exemplo, a nossa unidade Embrapa, ela já conta com 13 projetos, com 10 empresas, tá? E com cerca de 11,4 milhões de reais em projeto. Então, essas são as empresas que já entraram com a gente no processo. No entanto, nós temos ainda a prospecção de várias outras empresas para fazer a parceria. A gente conta com umas metas de 3 anos que a gente tem que cumprir, prospectar 200 empresas, preparação de aproximadamente 45 propostas, contratação de 17 projetos, atuação em 12 empresas, pelo menos, e aqui é extremamente importante, a capacitação de 68 alunos. Então, cerca de 70 alunos nossos em 3 anos sairão capacitados para trabalhar na área de empreendedorismo. Eles trabalharão nessa área com a Embrapa, com a universidade, além do conhecimento de formação dos nossos alunos de recursos humanos, eles terão ainda a visão de um empreendedor, tá? E ainda nós temos como meta o depósito de algumas patentes. Então, aqui, como o tempo é curto, não dá para ficar falando muito mais do que isso, mas eu queria agradecer, primeiro, a universidade, não dá para agradecer a todas as pessoas que entraram nesse projeto, nem do Polo Tecnológico de Diadema, nem da nossa unidade Embrapa, que seriam muitas pessoas, mas eu queria agradecer a Agência de Inovação Tecnológico-Social da nossa universidade, que sem ela não é possível inovar, ela que está nos apoiando em todos esses processos, a nossa Fundação de Apoio, a FAP, que ela que fará toda a administração dos recursos financeiros. A Embrapa é o professor Jorge Guimarães, que é o presidente da Embrapa, e que confiou nessa equipe, confiou nos docentes, na nossa instituição, para que a gente colocasse esse trabalho, esse projeto em andamento. E agradecer demais ao professor Dr. Maurício Pinheiro e ao Dr. Fabiano Paixão, que são os coordenadores dessa unidade Embrapa, localizada em São José dos Campos. E eu tenho certeza que, tanto com o Polo de Diadema quanto com nossa unidade Embrapa, só vai ter sucesso e diversas outras parcerias, tá bom? Então, eu fico à disposição para eventuais dúvidas, a gente fazer uma discussão na mesa. Muito obrigada. Muito obrigada, Karen. Excelente apresentação, excelente conteúdo. Vale salientar, né, que a iniciativa da criação do Polo Tecnológico de Inovação de Diadema não significa que o polo será da Unifesp Diadema. O Polo Tecnológico estará com uma sede em Diadema, mas todos os campi da Unifesp, toda a comunidade Unifesp será a nossa parceira. E a gente precisa dessa parceria para que a gente realmente tenha sucesso na criação e estabelecimento desse polo. E a Karen sempre muito solícita, sempre muito presente, agradeço demais. E agora vou passar então para as várias perguntas que temos aqui no nosso chat. Gostaria de iniciar então pela pergunta do Manuel, só um minutinho, vou localizar aqui. O Manuel Neto, ele fez uma pergunta já no início das apresentações, e eu acredito que esteja mais direcionada ao Paulo Sereda. Paulo, o Manuel, ele gostaria de saber qual seria a melhor forma de desenvolver o empreendedorismo no meio acadêmico,
Qual a sua opinião sobre isso? Conta um pouquinho para a gente. Manuel, eu acho que não existe a melhor forma. Eu acho que existem várias iniciativas que começam do despertar de quem coordena cursos, da direção das universidades, de quem é responsável pelo direcionamento do meio acadêmico, do entendimento de que nós somos uma nação que precisa despertar para o comportamento empreendedor. A partir daí, colocar o assunto na pauta de tal maneira que todos os docentes passem a valorizar isso como uma ideia de desenvolvimento humano, a priori, não só de ganhar dinheiro. Se a gente olhar para a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela era uma grande empreendedora. Para Irmã Dulce, maravilhosa. E você tem outros exemplos de empreendedores sociais. O comportamento empreendedor ele é aplicado em todas as atividades humanas. Eu posso ser um intraempreendedor, eu posso ser um líder social empreendedor. Aqui próximo você tem o Zumbi, lá na comunidade Ilhabela, em Cubatão. É fantástica a história desse sujeito que ele fez ali pela comunidade. Então, colocar o assunto em pauta e valorizar a ideia, o que hoje nós vemos. A partir de então, aprofundar-se no empreendedorismo enquanto comportamento e não só a ferramenta. Por um bom tempo, a ideia do empreendedorismo dentro do ambiente acadêmico era atrelado ao desenvolvimento de um plano de negócio. O plano de negócio é ferramenta, né? Faz parte do comportamento, planejamento e monitoramento sistemático. Esse é um dos comportamentos que o empreendedor precisa ter. Então, é a ferramenta que eu preciso colocar as pessoas para o comportamento para usar. Então, permitir a experimentação. Centros de pesquisa, centros de inovação, desafios. Já tem universidades que colocam o desafio da ponte de macarrão, por exemplo. Isso é super interessante se o processamento for feito em termos dos comportamentos empreendedores já na graduação. Isso precisa ser colocado como uma ideia de grande valor. O empreendedorismo é uma alternativa para a carreira profissional. A partir disso, você pode ter centros estruturados como a Unifei, o Centro de Empreendedorismo da Unifei, com vários orientadores ali, orientando os alunos que pretendem empreender, aproximando de empresas, enfim, aí as iniciativas vão de acordo com cada ambiente, cada região, cada estrutura cultural que envolve as universidades, os centros acadêmicos. O que eu posso te garantir, Manuel, é que onde tiver gente falando de empreendedorismo e nos permitir, o Sebrae vai estar junto o tempo todo, a todo momento, apoiando com programas que nós temos já estruturados, como Cultura Empreendedora, e se for necessário a gente pensar em alguma inovação que ainda não existe para fortalecer a iniciativa na universidade, podem contar com a gente. Nós temos já a parceria com a Unifesp para trabalhar a disciplina de empreendedorismo. De pós-graduação. Ele pode pensar as suas pesquisas com aplicação empreendedora. Veja, eu não estou aqui dizendo que a ciência pura, a pesquisa de embasamento teórico não seja fundamental. Até porque se nós temos todas as inovações que nós temos hoje, elas começaram com as suas pesquisas, com o desenvolvimento da matemática, da ciência pura em si, que dá a estrutura para a criação da inovação tecnológica. Eu acho que sim. O Fabrício, em complemento a essa pergunta do Manuel, que eu acho que seria interessante a gente juntar as respostas, o Fabrício Batista, ele faz um questionamento. Se empreender é estritamente inovar, porque ele sente que existe uma certa cobrança por empreendedorismo dentro do mundo corporativo. E aí ele completa essa pergunta. O empreendedorismo é uma capacidade ou uma habilidade, na sua opinião? Para mim, de novo? Para você, de novo. Então tá bom. Cheguei a pedir para a mesa. Não é necessariamente inovar, apesar que você pegar o manual de Osmo, qualquer introdução... Está cortando um pouquinho o seu som. Vamos ver se melhorou aqui. Se pegar pelo manual de Osmo, em que você introduzir alguma novidade, melhora de processo, produto, no marketing, na comunicação por si só, inovação. Então, o empreendedor é aquele que percebe necessidades ou desejos de mercado ou problemas a serem resolvidos na linguagem
da startup, trazendo o João aqui para a conversa, né? As dores do seu cliente, e você consegue resolver esse problema, propor alguma coisa que solucione isso. Isso lá na raiz da economia. Wilson, que é economista, pode abanar a poeira, lembrar lá de Adam Smith, valor de uso, valor de troca, isso vem lá de trás, né? Você criou alguma coisa que serve para alguém, como dizia a minha avó, tem serventia. Se tem serventia, alguém vai estar disposto a usar ou incorrer em algum sacrifício para utilizar. A gente pode falar em valor de troca. Então, sim, passa pela inovação, mas não é estritamente inovação. Com relação ao empreendedorismo, tem muita moda, tem muito modismo no mundo corporativo, por isso que se vendem tanto livro no mundo corporativo. Em alguns momentos você tem essa ideia, você tem que ser empreendedor, você tem que ser inovador, sim, tem que ser. Mas é importante que você veja no ambiente onde você está, se eles têm noção, se eles têm a correta entendimento do que é ser empreendedor dentro do ambiente. E se a sua corporação onde você está, a empresa do qual você faz parte, dá liberdade para que as pessoas empreendam, porque empreender também significa você assumir o risco do erro, errar, corrigir rapidamente. E aí você tem um processo de aprendizado. Paulo, abusando um pouquinho. Acho que o João ia falar. João, por favor, eu trouxe fale. o João para a conversa. Fala, João. Por favor, João. Me chamou, se achegue. Eu só queria se achegue. Não, eu concordo totalmente com o que o Paulo disse. Eu acho que, assim, dependendo de como você entender o que é inovação, você a sua resposta vai mudar, né? Então, se você está entendendo que inovação é fazer uma coisa totalmente que ninguém nunca fez, assim, uma tecnologia inédita no mundo, é diferente de você falar, pô, vamos trazer alguma coisa nova para esse lugar, não precisa ser uma coisa que é nova em todos os outros lugares. Então, por exemplo, pô, vamos trazer uma prática nova de gestão de pessoas para essa empresa aqui. Você está inovando, você está mudando o ambiente de um jeito para outro. E eu entendo também que o empreendedorismo é uma coisa muito que pode ser feito por qualquer um, em qualquer tipo de organização, em empresas grandes, em ONGs, no governo, nas universidades. A gente está acostumado a ouvir empreendedor e colocar direto na caixinha da pessoa que funda uma empresa que está fazendo uma tecnologia totalmente nova. E não necessariamente é isso. Às vezes o empreendedor é uma pessoa que está trazendo uma coisa que já existe para um lugar inesperado, mas acho que essa atitude de se incomodar e ir atrás e organizar as pontas para que aquilo aconteça é uma atitude empreendedora. Só complementando. João, aproveitando que você está aí, então, tem uma perguntinha que eu acho que a resposta seria entre vocês dois também, entre o Paulo e o João. Perguntas sobre empresas júnior, como que o Sebrae, como as aceleradoras poderiam incentivar essas empresas júniores a realmente virarem reais empresas promotoras de inovação, promotoras de geração de emprego, produto, enfim. E uma pergunta destinada essencialmente ao João seria do Caio Pestana, que pergunta: projetos do zero, ainda com ideias no papel, como que uma aceleradora pode ajudar esse tipo de empresa que só tem um projeto, só tem uma ideia, mas ainda não tem um CNPJ? O João me permite começar a resposta, porque a sua resposta vem a empresa júnior e o projeto no papel. A minha é só empresa júnior, acho que fica mais na lógica. A gente tem a empresa júnior, sempre que alguma empresa júnior se aproxima do Sebrae, a gente procura fazer de cara a orientação, a mentoria dos alunos, para dar aquele banho de negócio. Muitas vezes os alunos vão para a empresa júnior, tem muito desejo de empreender, mas não sabe direito como é que eu vou fazer essa coisa, e enveredam normalmente para consultoria, que é um mercado complicado,
à medida que o empresário ele gosta de cabelo branco do consultor. E ali você tem toda uma juventude, mas será que você vai resolver, né? A gente procura fazer esse tipo de orientação, acompanhando o pessoal de empresa júnior, mas acho que tem oportunidades, inclusive, de a gente inovar até nessa própria ideia e concepção de empresas juniores aí, para que a vivência empreendedora possa ser mais parruda para o pessoal. Mas é só procurar, e nós estamos aproximando da Unifesp, com certeza a gente vai aproximar muito das empresas juniores que tem ali na Unifesp. João. João? Oi, desculpa, gente. Tocou minha campainha aqui. Já pedi para atenderem minha namorada. Mas em relação às empresas júnior, eu concordo também com o Paulo. O Quintessa em específico, a gente não tem nenhuma ação voltada para empresas júnior, apesar de eu ter vindo de empresa júnior também. Eu acho que assim, as empresas júnior, elas respondem a primeira pergunta que foi dada para o Paulo, né, de coisas que as universidades podem fazer para fomentar o empreendedorismo. Acho que a primeira coisa é realmente trazer essa cultura enfim, trazer essa pauta do empreendedorismo para a universidade, mas acho que de passos seguintes, a universidade fomentar com que os alunos criem empresas júniores é um negócio incrível, é uma experiência de empreendedorismo dentro da universidade em que você pode errar sem grandes consequências. Então, por exemplo, na própria GV, que foi a faculdade que eu fiz, a gente tem coisa de 17, 18 empresas júniores que basicamente são os alunos que, pô, tive essa ideia aqui, quero fazer esse negócio e na verdade lá nem tem tanto apoio. Eu posso estar sendo meio não ter tanta amplitude aqui para falar, mas pelo menos essa era a minha opinião, que nem era uma coisa que assim a universidade mega a faculdade mega ajudava a gente a fazer as empresas júnior, mas tinha um ambiente estudantil e docente que fomentava, sabe? Então acho que é muito legal o movimento. E aí só engatando também que eu quis trazer a minha opinião também em relação à primeira pergunta do Paulo. Eu acho que é interessante também das faculdades fazerem para fomentar o empreendedorismo e a cultura empreendedora, por exemplo, unir diferentes faculdades dentro de projetos empreendedores. Então, quando você tem uma universidade, é muito mais fácil você fazer isso. Você faz uma disciplina conjunta de administração, com engenharia, com comunicação, propaganda, você já está formando uma equipe complementar para fazer um empreendimento depois, né? E depois também ações de incubadora, de aceleradoras universitárias, essas coisas também acho que são coisas, práticas bem legais, assim. E em relação à segunda pergunta quanto à ideia, o Quintessa em específico, a gente não trabalha com negócios em fase de ideia. Mas isso, na verdade, é uma segmentação de mercado nossa, voltada também para as nossas competências. A gente normalmente pega empresas que já estão um pouquinho mais maduras, já estão faturando, ou às vezes também a gente pega empresas que já têm um protótipo, já tem alguma coisa de ida para mercado, de entendimento do consumidor, e a gente vai ajudar a sedimentar isso e dizer, não, então o produto é esse para esse mercado. Quando o negócio está mais na ideia, o Quintessa como aceleradora não trabalha, mas existem outras aceleradoras que trabalham. Então, na verdade, esse conceito de aceleradora ele é um conceito que já ficou bastante quase que inútil, porque ele é usado para definir empresas que fazem coisas totalmente diferentes entre si, né? Tem aceleradoras que trabalham com a fase de ideia, eu não vou conseguir dizer direito quais são agora, mas tem. E também com escopos diferentes de atuação, né? O Quintessa é muito de colocar a mão na massa, tem outras aceleradoras que vão trabalhar com a parte de ideia, mas uma coisa vai ser mais de trazer mentores, a gente também traz mentor, mas uma coisa mais de trazer conteúdo, fazer uma exposição, workshop, às vezes até investimento, enfim. Aí a minha recomendação é que você depois tente
pesquisar quais são as aceleradoras que tem no mercado e aí cada uma delas vai ter um escopo um pouquinho diferente. Se você tiver voltado só para o setor de impacto, tem um guia bem legal que foi feito pelo Quintessa que chama Guia 2,5, que fala sobre os serviços de todas as aceleradoras que trabalham com negócios de impacto e também de fundos de investimentos voltados para negócios de impacto. Obrigada, João. Obrigada, Paulo. Apenas uma colocação, né? Na verdade, uma informação. Uma informação boa, uma notícia boa, é que a Unifesp acabou de firmar um acordo de cooperação Unifesp-Sebrae. Então, de acordo com essa nova parceria, nós teremos, então, ações de capacitação direta via Sebrae para a nossa comunidade Unifesp, né? Então, é uma iniciativa excelente nesse momento para que a gente realmente gere esse espírito de empreendedorismo e realmente consiga implementar as ideias, né? Que elas saiam do papel e passem a gerar reais produtos a partir de então. Aproveitando esse gancho, eu tenho aqui uma questão da Camila Bento, que seria direcionada a todos aqui da mesa. Ela fala que foi mencionada a importância do empreendedorismo como ferramenta de política pública. E ela gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Como vocês enxergam essas ações de empreendedorismo como uma ferramenta de política pública? Qual a relação entre política pública e empreendedorismo, na opinião de vocês? Abro para todos. Acho que o Wilson poderia começar, a Karen, né, outros que não Obrigado. participaram ainda, a gente vai mais para o final. Eu e o João falamos demais, né? Se sobrar um tempinho, a gente dá a nossa opinião. Tá bem. Bem, vou fazer uma rápida colocação. Primeiro, eu, como economista, né, a gente pensa como economista, a gente vê o empreendedorismo principalmente atuando nas questões de falhas de mercado, né, então, a questão da inovação, ela pode estar associada ou não. Então, do meu ponto de vista. Nesse sentido, o empreendedorismo associado às políticas públicas, ele é muito interessante, ele é muito importante. Há inúmeras políticas públicas empreendedoras, ou que vieram resolver problemas de falhas de mercado, políticas locais, políticas regionais, políticas nacionais. Então, o próprio programa de renda mínima é um programa inovador, se olhado, se visto num projeto de mais longo prazo, de médio prazo, e vem resolver um problema de falha de mercado estrutural do capitalismo, que é um problema social, né, que ele gera, essa injustiça social. Então, a minha resposta, sim, o empreendedorismo em políticas públicas é fundamental. As pessoas envolvidas em políticas públicas são muito empreendedoras, permanentemente. A gente busca essa questão. E gostaria também, aproveitando essa fala, de dizer que nós temos o Observatório de Políticas Públicas em Diadema. O Observatório é uma maneira de a gente sistematicamente criar diagnósticos sobre a economia e para o empreendedor público, privado ou de qualquer caráter, o diagnóstico é muito importante para você se localizar, você buscar algumas oportunidades e tudo mais. E eu gostaria, já conversei em outras épocas com a Unifesp, mas gostaria de convidar o pessoal do campus de Osasco, onde há o pessoal das ciências econômicas que tenham interesse em participar com a gente do observatório, que nós estamos abertos e buscamos justamente parcerias, do mesmo modo que a Prefeitura buscou parcerias com o Sebrae, com a Associação Comercial, com a Unifesp. Hoje os recursos públicos são muito escassos, então uma das alternativas é buscarmos parcerias com interesses mútuos, né? Então, eu fico aberto, os meus contatos, para eventuais pesquisadores ou alunos que queiram participar do observatório para a gente oferecer diagnósticos a todos. Bem, acho que é essa. A minha contribuição é essa. Obrigado. Obrigada, Wilson. Karen? Um pouquinho.
Eu vou pegar o gancho do Wilson. Na verdade, eu acho que o empreendedorismo ele tem que estar relacionado também com as políticas públicas e com a instituição. A Carla também estava colocando aqui para nós a questão de absorver, né, a universidade pública, o empreendedorismo. Bom, o empreendedorismo, eu acho que seja ele qual for, eu acho que ele tem que caminhar junto com as políticas públicas, com o interesse da sociedade, com o interesse do indivíduo, da região. E é dessa forma que a gente pode ser tecnológico, mas é dessa forma que você vende algo. Eu imagino, lógico que o Paulo e o João têm mais conhecimento sobre isso, mas tem que ter interesse de alguém, né? E quando a gente fala em políticas públicas, nada mais é do que aquilo o interesse da sociedade. Então, empreender para a sociedade, eu imagino que seja a principal política pública que alguém possa fazer. Em relação à absorção desse empreendedorismo pela universidade, eu acho que nós somos totalmente capazes de fazer isso com incubadoras, startups. Eu acho que os docentes, nós precisamos nos capacitar para empreender, também ensinar os nossos alunos a serem empreendedores e absorver cada vez mais essa parcela, digamos assim, das pessoas que queiram fazer isso, né? Só em relação a deixar claro que a gente falou um pouco mais sobre Diadema por conta da mesa, mas que todas as ações da universidade, tanto do Polo Tecnológico quanto da Embrap, ela está aberta a todos os outros campos participarem, que são sempre muito bem-vindos. Então, nós fazemos a ponte entre todas as unidades acadêmicas com as empresas, setor empresarial, seja privado ou público. Tá? Então, que nós estamos abertos, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, ela está aberta a receber sempre essas demandas de todas as unidades e integrar cada vez mais. Nós não acreditamos, nem nós, nem todos os grupos participantes dessas ações que nós apresentamos hoje, que cada ação dessa é possível ser feita sozinha. Para cada ação que a gente faça, eu vou precisar de um economista, vou precisar do advogado, vou precisar do ambientalista e assim por diante. Então, que está aberta a participação de todos nas ações. Obrigada, Karen. Pessoal, a nossa mesa está excelente, muitos assuntos, muito papo bom, mas eu vou ter que fechar com uma perguntinha que eu acho que seria bem providencial para esse momento e depois nós fazemos os agradecimentos. Eu vou finalizar a série de perguntas com uma pergunta para vocês todos, que veio da Ana Foester, do Mato Grosso, e que ela complementa, a Ludmila Piros complementa a mesma pergunta da Ana Foester. A Ana Foester fala o seguinte: eu sou do Mato Grosso e gostaria de saber como a Federal do Mato Grosso, especificamente no curso dela de enfermagem, mas a Ludmila fala também que também é da área de saúde, especificamente na área de saúde mental, as duas teriam a mesma pergunta: como o curso ou a atuação delas na área de saúde poderia, de alguma forma, ajudar no empreendedorismo nos dias de pandemia que estamos vivendo hoje. Geralmente se fala muito em empreendedorismo em tecnologia industrial, mas como o empreendedorismo na área de saúde poderia ser benéfico ou poderia ser motivado para auxiliar diante da pandemia que estamos vivendo hoje. Para finalizar, então, nossas questões. O que vocês acham? Fica aberto o microfone para quem quiser. Puxa a fila aqui. Por favor, Paulo. Pergunta muito bacana. A gente precisaria entender melhor o que ela entende disso do empreendedorismo, o que ela procura resolver. Mas só dela pensar nisso já mostra que ela quer mudar as coisas. Primeiro, ajudando a entender tudo que você tem, sistematizar o que você tem em termos de problemas, dificuldades e desafios que nós precisamos resolver, colocar a equação na mesa, isso é importante, equações complexas, eu preciso colocar isso na mesa e entender o que precisa ser resolvido para que a gente possa, imagino eu, a expectativa delas é ampliar o acesso à saúde e efetividade no tratamento para a Covid. Isso vai desde acelerar o processo de vacina, descobrir um fármaco que resolva, como melhorar a compreensão e convencimento das pessoas com relação à prevenção, como otimizar os recursos que eu tenho
ali investido pelo Estado para poder atender o máximo de pessoas possíveis. Existem várias vertentes onde a visão empreendedora de organizar ideias e maximizar resultados, ela vai ser interessantíssimo que você tenha. Empreendedorismo é a chave para ajudar em qualquer setor, em qualquer área. Mas parabéns por essa pergunta e por essa visão. Agradeço, né, a participação, agradeço pelo tempo que vocês deram para conversar aqui. O Sebrae está à disposição das universidades, está à disposição dos alunos, para que a gente possa mudar a realidade do nosso país. Muito obrigada, Paulo. Excelente colocação, excelente a sua participação. Agradeço a participação de todos. Acho que foi uma excelente oportunidade para a gente iniciar o estreitamento dos laços aí junto ao Sebrae, junto ao Quintessa, a prefeitura que está sempre presente aqui com a gente no campus. Agradeço demais a atenção do nosso público de hoje. Acho que todos sairemos daqui bastante inspirados e motivados a inovar, a empreender, a fazer parcerias, na esperança de que tudo o que estamos vivendo agora vai passar. É só uma fase difícil, ninguém esperava, mas vai passar. E passando, teremos muitas coisas boas para vivermos, para empreendermos, para estudarmos, para estarmos mais juntos. E muito obrigada, Karen, muito obrigada, João, muito obrigada, Paulo, o Wilson, Luiz pelo apoio aqui hoje, a Carla por ter organizado a mesa, a todos os presentes aqui no nosso chat. Obrigada a todos, uma ótima tarde e à tarde tem mais. O congresso está ótimo. Muito obrigada e até. Tchau, tchau.